Aleluia! Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Ele é digno de honra, de glória e todo louvor. É por Ele que nós estamos aqui, nos movemos e respiramos, vivemos e nos alegramos. Amém? Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live da hora. Uma galera, gente fina chegando. Daniel, Danilo Medeiros, Mauro. Aleluia. Vamos se achegando, meu povo, que hoje o negócio vai pegar. Hoje o negócio vai pegar. Vamos falar do Apocalipse. Meu Deus e meu Pai, vai ser poderoso. Chama toda a gente, espalha aí para os seus amigos, para os irmãos da célula, para aquelas pessoas queridas e amadas, porque o negócio vai pegar. Nós vamos falar de coisas aqui do profundo e do escondido que já foi revelado. Daniele Botelho, pastora Eleni, aleluia, Jainara, vamos chegando. Eu quero dizer para você que eu estou com uma expectativa muito grande para essa noite. Nós vamos falar de coisas aqui sobrenaturais, poderosa. Tá vendo esse aviãozinho aí no seu smartphone? No aplicativo aí do seu Instagram, se você apertar nesse aviãozinho, vai aparecer uma lista dos seus contatos. Se tiver online, tiver a bolinha verde, você sai encaminhando para eles. E aí você vai poder compartilhar. Vai ser poderoso. Olha o nosso querido pastor Aloísio conosco aqui hoje. É poderoso, vai ser poderosa essa noite, muita bênção. Nós vamos estar falando e compartilhando aqui sobre o Apocalipse. O tema da live de hoje é o fim chegou. E agora? 10 coisas que você precisa saber sobre o Apocalipse. 10 coisas que você precisa saber sobre o Apocalipse. Você não pode ficar sem saber. Se você concorda comigo que Jesus está voltando, põe um joinha aí, por favor. Põe um joinha aí para nós. Jesus está voltando. Aperta nesse coraçãozinho aí até ele multiplicar-se. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está voltando, irmãos. E talvez você, como eu, fica pensando, o que eu preciso saber sobre o Apocalipse? Eu estava aqui essa semana, no início dessa semana, pensando sobre isso. E aí lembrei do meu querido pastor Luiz Antônio Rigonato, que é mestre em escatologia. Ele fala muito sobre o Apocalipse. Nós, então, o convidamos para estar conosco nessa noite, para estarmos compartilhando sobre o Apocalipse. E ele topou, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você. Depois do pastor Aloísio na videira, o pastor Rigonato é o cara. Inclusive, eu tenho um projeto, já falei para ele várias vezes, ainda não concretizei, mas vou concretizar, de trazê-lo aqui ministrar 2 a 3 dias para nós sobre o Apocalipse. Gente, muita gente fina chegando aí. Pastor Ezequiel Machado, Jordan aparecido. Nós te amamos, Jordan. Só gente fina chegando. Yasmin Botelho, meu Deus e meu Pai. Olha, até o André da Serra, Jacaraípe, tá na área. Aleluia. Vai ser poderoso. Dantas, querido Dantas, está por aqui também. Renato de Vila Velha, glória a Deus. Irmãos, vamos nos achegando, vai aquecendo o coração, porque o negócio vai pegar fogo hoje aqui.
O negócio vai ferver. Só quem é labareda de fogo vai ficar incendiado. Eu separei aqui 10 perguntas e eu tô com meu coração assim muito empolgado com essa live de hoje, porque não é uma live comum. Geralmente a gente fala sobre os jovens, sobre os casais e tal. E nós estamos saindo aqui da média, né? Estamos indo para uma outra área, uma área que sempre deixa muitas curiosidades para nós e assim traz muita necessidade de conhecimento. Então, hoje, pelo menos 10 coisas você vai sair daqui com elas na sua cabeça. Pelo menos 10 coisas. Mas antes eu quero que você saia chamando aí, convidando toda a gente, convida todo mundo, compartilha. Tá vendo esse aviãozinho aí? Esse aviãozinho aí que vai te ajudar. Você toca nele no seu aplicativo e aí você convida, vai aparecer uma lista de amigos seus. Convida quem está online aí você sai convidando, vai ser poderoso. Olha a Débora, gente, o Gilberto, a Lara tá na área. Vamos chegando, porque nós vamos ter perguntas aqui poderosas. Querido Pedro, pastor Pedro de Linhares, seja bem-vindo, meu irmão. Vamos desfrutar aqui muito do Apocalipse. Hoje eu relacionei algumas perguntas. Olha, a primeira pergunta, quem está curioso aí para saber, a primeira pergunta que eu vou fazer para o pastor Rigonato, eu vou perguntar para ele é o seguinte: o que vivemos hoje já é sinal da vinda do Senhor? Poderoso. Aleluia. Glória. Segunda pergunta que eu vou fazer para ele: como se dará o arrebatamento? Como se dará o arrebatamento? Meu Deus, ninguém fica curioso não para saber? Pois é. O Espírito Santo será tirado da terra? Você já parou para pensar nisso? O negócio é sério. Meu Deus. Quarta pergunta. A última semana de Daniel já se cumpriu? Qual momento da história nós estamos vivendo em relação ao tempo do fim? Irmãos, vai ser glorioso. Essas são apenas algumas perguntas que nós vamos estar fazendo. E eu quero agora convidar o meu querido pastor e amigo Rigonato. Já estou te chamando aí. Gente, espalha, convida todo mundo, que agora nós vamos entrar em ação falando sobre o Apocalipse. Aleluia! Obrigado. Glória a Deus! Glória a Deus! Seja bem-vindo, pastor Luiz Antônio Rigonato. Glória a Deus, aleluia. Pastor, que honra recebê-lo aqui no meu canal. Que maravilha poder estar ao seu lado aqui nessa live de hoje. Meu coração se alegra muito, pastor. Poxa, que maravilha. Alegria, eu acho que eu compartilho dessa grande alegria sua. Estou muito feliz por esse momento. É uma honra muito grande estar com você, com todos os irmãos que estão conosco, né? Esse é o momento, assim, eu tenho falado, sabe, pastor John Richard, que a gente percebe a flor da pele. Não precisa nem ser sensível ou ser profético. O ambiente, ele está claramente demonstrando que nós vamos desembocar em um momento muito sério da história. A Revolução Francesa nos levou a desembocar numa influência global. O Império Romano também, antes disso. A Revolução Francesa. Depois a Revolução Inglesa sobre a Terra. E o pano de fundo de tudo isso, o Império Grego, o Império Romano, essas revoluções, Primeira, Segunda Guerra Mundial, nos levou para pontos específicos da história. Mas essa pandemia, que é a primeira da internet, do novo coronavírus,
tudo que está acontecendo. Eu estava no interior do estado hoje e vendo todo mundo caminhando pela rua de máscara. Eu, puxa, Que agora coisa, hein? é a moda do planeta. É a moda obrigatória, compulsória de todo o planeta. E nós estamos percebendo que nós estamos fazendo essa live aqui em função disso. E nós precisamos saber que nós estamos num momento crucial da história. Então, esse é um momento profético, tremendo, né? Estamos aqui para compartilhar. E assim, pastor Dom Henrique, eu agradeço pelo convite. É uma honra estar com você. Eu conheço a sua história. Reconheço o tremendo homem de Deus que você é. E eu quero, claro, que você também compartilhe comigo. E vou dizer, queremos trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Amém? Amém. Amém. Antes de mais nada, eu quero apresentar o pastor Rigonato aí para os irmãos da nossa igreja, Davi Espírito Santo, convidados, amigos, parentes, conhecidos e desconhecidos que estão nos acompanhando aí nessa live. Para quem não sabe, o pastor Luiz Antônio Rigonato, ele foi meu pastor quando eu congreguei na Videira de Goiânia. Lá em Goiânia, eu caminhei com o pastor Rigonato no período que eu fui levantado obreiro. Então, o pastor que atestou, assinou embaixo, pode ungir, pastor Aloísio, foi o pastor Rigonato. Eu andei com ele 1 ano, servi ele 1 ano, fazendo parte da equipe dele. E foi ele quem atestou, né, impôs as mãos sobre a minha cabeça, derramou o óleo ungido, me ungiu o pastor juntamente com o pastor Aloísio. E foi uma experiência fantástica. Para mim foi um privilégio andar aí ao lado do pastor Rigonato, servi-lo e poder agora, nessa noite aqui, nessa live abençoada, podemos compartilhar aí dos mistérios de Deus revelados no Apocalipse. Pastor, eu queria que o senhor se apresentasse, falasse o seu trabalho aí em Goiânia, qual que é, e aí a gente já entra aí, então, no Apocalipse, tá bom? Eu tenho 10 perguntas para o senhor aqui, aleluia. Eu acho que 1 hora vai ser pouco. Eu acho que nós vamos ter que ter parte 1 e parte 2. A noite vai ser uma criança para nós. Mas vamos lá, pastor. Se apresente aí para os irmãos lhe conhecer. Quem é o pastor Luiz Antônio Rigonato? Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor John Richard. Então, eu estou em Goiânia. Hoje eu sou pastor do prédio da Videira Canaã. É uma alegria muito grande estar com esses irmãos. É um momento novo na minha história. Essa parte do pastor John Richard contou, né, que ele teve no período probatório. Está com o pastor Rigonato realmente. Meu Deus! Foi muito bom. Foi muito bom. Foi. Ele foi ordenado junto com o pastor Valmir também, que esteve por lá, né? Hoje está em Niterói, Rio de Janeiro. Não. O Valmir foi depois de mim. Ah, ele não foi ordenado junto com você, não? Não, foi eu, o Keller. Foi nessa época do Keller ainda. Foi uma safra. Foi Cada antes. safra tem o seu encanto. É verdade. Eu posso dizer que eu tenho o privilégio de estar nesse ministério tremendo, pastor Luiz, aprendendo a cada dia coisas tremendas. Não, mas o que eu queria propor é a gente agendar um outro dia, né? Devido às os muitos envolvimentos. Eu estou aqui numa reunião. Eu só me ausentei esse momento para estar com vocês, porque eu me senti muito honrado pelo convite do pastor John Richard. Eu tenho ele como um filho, tenho uma admiração e um reconhecimento da presença de Deus de maneira extraordinária na vida do pastor John Richard, pastor Elenir, o Isaac, um futuro ministro de Deus, já é ministro de Deus, né? Amém. Então, eu tenho
algo muito forte no meu coração, que se traduz em alegria em estar aqui com os irmãos. Então, pastor John, um desafio de 10 perguntas, que Deus me dê graça para responder à luz da Amém. Bíblia, à luz da palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero dizer que eu lhe amo muito, pastor, e Obrigado. louvo a Deus pela sua vida. Oro sempre por você, para que Deus lhe dê muita saúde, paz, alegria, um ministério Amém. abundante. Mas sem mais conversa, eu sei que está todo mundo curioso aqui. Pastor, eu queria saber se hoje o que nós já estamos vivendo, essa pandemia, essa confusão toda aí, que já se perdura aí quase 2 meses, isso já tem a ver com a vinda do Senhor? São sinais, pastor? Eu acredito que sim. Se a gente avaliar, como eu disse, à luz da Bíblia, essa pandemia, que é uma peste internacional, é pandemia porque se torna uma doença, surge um vírus que causa uma doença infecto-contagiosa e é tão contagiosa que ela atravessa fronteiras de estados, províncias, países e continentes. Muito rapidamente ela tomou a Terra. Aí você avalia o que diz Apocalipse, capítulo 6, versículo 12, versículo 8. Olhando para os 4 cavaleiros. Os 4 cavaleiros, eles são resultados da abertura dos 4 primeiros selos. E cada um tem um aspecto da manifestação de uma potestade. Não são pessoas ou personagens, os 4 primeiros cavaleiros. Como que eles surgem? Olha, Jesus, é o momento que ele foi entronizado, ele tomou o livro que estava na mão de Deus, e aquele livro é o testamento de propriedade da terra. Está lá em Apocalipse capítulo 5. Eu vou dizer, você tem que anotar aí para depois você ler, para ficar mais claro a minha resposta. Porque o pastor John Richard, ele sabe disso aí, porque esse assunto ele é tão pertinente ao momento que nós estamos vivendo, mas ele é complexo. A Bíblia foi escrita para pessoas inteligentes, mas muito mais, que precisam do grande mestre, o professor supremo, que é o Espírito Santo. Mas quando você tem disposição Amém. e fome para ouvir, você aprende. Agora, não é que seja difícil. Há uma diferença daquilo que é complicado e daquilo que é complexo. Pastor, só um parêntese. Só uma questão. O seu sinal não está legal, está cortando a sua fala. O senhor está perto do seu modem? Eu estou na casa de um anfitrião aqui, e eu não sei onde que está o modem. Eu vou abrir a porta aqui, só um minuto. Pode ser que melhore, porque está cortando a sua fala e a sua imagem está muito distorcida. Porque o sinal está ruim, então. Vê se melhorou. Se não melhorou, eu vou para o 4G, porque eu estou no Wi-Fi dele aqui. É melhor o senhor ir para o seu 4G, então. Não, tá ruim. Não Então, tá legal, não. O áudio já melhorou. Ah, agora sim. Melhorou? Antes te via só com a imagem embaçada. Agora meus olhos te veem. Com a imagem Não, boa. agora estamos no paraíso. Não, agora dá para ir até as 2 da manhã. Tô brincando. John Rio, você continua com essas brincadeiras sem graça, né? Aleluia. Melhorou? Aí o senhor estava falando então do Apocalipse perfeito, agora ficou o paraíso, o céu. Amém. O senhor estava falando de então, Apocalipse 6:8. Porque eu estou explicando
Os 4 cavaleiros, eles não foram enviados por Deus. O livro que está na mão de Deus é o testamento de propriedade. E o testamento só pode ser aberto com a morte do testador. Isso é um fato, todo mundo sabe disso. E Jesus, ele é o testador que morreu e recebeu o direito de abrir o livro do testamento de propriedade da terra. Uau! Só que Glória a Deus. a apropriação da terra é um processo. Nós que somos a igreja, estamos num processo de apropriação. Durante a história, os 4 cavaleiros estão cavalgando sobre a terra. Foram abertos o primeiro selo, foram abertos o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto selo. Até hoje, os 7 selos foram abertos 5. O primeiro é a pregação do evangelho e a falsificação do mesmo. Ok? O segundo selo é o segundo cavaleiro. O primeiro é um cavalo branco, o seu cavaleiro. Ele tem algumas implicações ali, que eu não vou entrar no mérito para a gente caminhar. Sim. E tudo isso para responder a sua pergunta. Nós estamos vivendo um momento... A primeira, né? A primeira pergunta. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Se o que nós estamos vivendo, né, é uma demonstração, um sinal da volta do Senhor Jesus. O segundo cavaleiro é dado a ele ele tem uma espada na mão e é dado a ele a autoridade para tirar a paz sobre os moradores da terra. Quem que deu essa autoridade? O inferno. Não é Deus que deu a autoridade, é o diabo. O terceiro cavaleiro é consequência do segundo, que é a fome, a carestia, a inflação. E nós estamos vivendo esse aspecto hoje. A pandemia não é uma pandemia de calamidade de saúde pública meramente. Ela é redundante, ela redunda em 3 aspectos fundamentais da estrutura governamental dos países, das cidades. Olha, primeiro, é uma calamidade de saúde. A segunda é uma calamidade de economia pública e familiar. Economia pública e economia doméstica. O terceiro é uma crise de relacionamento político nacional e internacional. O que nós estamos vivendo no Brasil agora? Tudo que está acontecendo é em consequência desse vírus maldito. A desordem que está acontecendo entre os poderes no Brasil vem uma crise, um lar que não tem harmonia. A cada crise, maridos e filhos se engalfinham em brigas. É o que está acontecendo. Bom, e o quarto cavaleiro? Eu falei do primeiro, do segundo, do terceiro, que é a fome. E o quarto é o que eu vou ler agora para você. Apocalipse, capítulo 6, versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o seu cavaleiro, pastor John Rich, irmão, sendo chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada a autoridade, preste atenção nisso, sobre a 4ª parte de toda a terra, para matar em 3 frentes: pela espada, pela fome e pelas pandemias, pelas pestes. Meu Deus. Está falando aqui. Pela espada, pela fome e com a mortandade por meio de pestes e por meio das feras da terra. Se você tem aí a Bíblia revista e corrigida, na versão revista e corrigida, lá fala claramente: com fome e com peste e com as feras da terra. Aí eu vou mostrar o coronavírus agora, o novo coronavírus. Porque no original grego, feras da terra
ela tem uma conotação de grau diminutivo. O que é isso? É como se o original fosse escrito assim: pequeninas feras, leia-se vírus, leia-se novo coronavírus. Tudo aquilo que envolve toda a terra, pastor John Richard, tem uma conotação profética. Quando é pontual no estado, numa cidade, num país, mesmo num continente, não tem muito relacionamento profético. Mas o que nós estamos vivendo é um problema de dimensão global que se requer uma solução de governo global. Então, vou dizer algo para você. Esse governo global, quando ele acontecer, Jesus já arrebatou a igreja antes. Nós estamos vivendo um momento em que há um endividamento planetário. As nações do mundo inteiro estão entrando numa condição de crise econômica mundial. Essa é só a primeira crise. Ela vai desembocar numa outra crise que ainda não estamos vivendo. Em poucos meses, não se sabe quantos meses. Mas até o final do ano, terá se consolidado qual é o nível de falência de cada país desse planeta. Mas, como eu disse, isso aqui não é um terrorismo apocalíptico, não. Eu quero trazer à memória aquilo que te dá esperança. Amém. É só um alerta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Amém. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus, porque nós sabemos que esses sinais são evidentes, né? Evidenciam aí o tempo do fim. E aí eu queria perguntar do senhor agora. É a pergunta que não quer calar. Como se dará o arrebatamento, pastor? Todo mundo fala do arrebatamento, mas como se dará? Como será essa sequência? Eu louvo a Deus porque o senhor está explicando por partes. É muito importante que os irmãos compreendam, né? Como se dará o arrebatamento? Temos os sinais. E agora? O que se segue para o arrebatamento? Como se dará o arrebatamento? Isso. Bom, o arrebatamento, vou mostrar aqui. Os irmãos que estão com as suas Bíblias em mãos, eu quero que você abra em Apocalipse 3:13. Capítulo 3, versículo 3. 3:3. Que diz assim, olha... Lembra-te, você perguntou como que se dará o arrebatamento. Isso. Olha, de maneira iminentemente. A qualquer momento pode acontecer. Mas será para os que estão dormindo. Será de surpresa. Para os que estão acordados, eles não serão pegos, serão arrebatados. Só é arrebatado, pastor John Rich, quem estiver acordado. Aí eu estou falando do sono, da indiferença, o sono da negligência. Ok? E aí a palavra de Deus diz, Apocalipse 3:3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a que hora virei contra ti. Mas não é para nós que estamos esperando, é para quem estiver dormindo, quem estiver indiferente à igreja, quem estiver embriagado com os cuidados desta vida. Porque a embriaguez, ela inebria a percepção espiritual dos crentes. E quando inebria, dá uma sonolência. Mas não é a sonolência do sono legítimo do justo. Sim. É a sonolência da indiferença. Agora, eu quero mostrar também em Marcos capítulo 13, versículo 33. Como que eu tenho que estar para o arrebatamento? A palavra de Deus diz: estai
de sobreaviso. Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, se ausentando do país, deixa a sua casa. É Jesus que deixou a terra e deixou a sua casa aqui, que é a igreja. Aham. Ele dá autoridade aos seus servos, a mim, a você, aos líderes de células, a cada um a sua obrigação. Olha só, nós recebemos uma obrigação de Jesus. Eu sei que muitos irmãos falam, não, eu não tenho nenhuma obrigação, não, eu estou na graça. Mas Jesus diz que sim, nós temos uma obrigação. Qual que é a nossa obrigação? Cuidar da igreja. Amém. As pessoas me perguntam, pastor John Richard, pastor, quem que vai governar com Cristo? E eu respondo, quem estiver governando a igreja. Uau. Quem que vai liderar ao lado de Jesus? Quem estiver liderando ao lado do seu pastor. Meu Deus. Forte, hein? Mas aí a Bíblia continua dizendo, ele dá autoridade ao seu servo, cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Versículo 35, vigiai porque, pois, não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo ele inesperadamente, o arrebatamento será inesperado. Se ele vier inesperadamente, não vos ache dormindo. Agora, esse sono aí é da ausência de vigilância, é da Meu indiferença, Deus. da Meu negligência. Deus. Meu Deus. Né? Agora, merece também mais algo aí, eu não terminei. Mateus 24, 45. Vamos lá, vamos lá. Nós estamos colocando aí para os irmãos acompanharem os textos, fica mais fácil, né? Mateus 24, 45. Bom, Mateus 24, 45 diz assim, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhe sustento a seu tempo. Puxa vida! Como igreja, nós estamos assim na crista da onda, como estrutura e estratégia de igreja. Porque aqui o Senhor está falando dos líderes de células. Meu Deus. Que dão sustento aos irmãos. Olha só. Aos membros e aos frequentadores que estão lá se preparando para batizar, mas que estão recebendo sustento espiritual. E aí diz mais, bem-aventurado aquele servo que eu vou chamar de líder, a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Olha, aí Jesus fala, em verdade vos digo, que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo sendo mau, o que ele vai fazer? Ele disser consigo mesmo, Jesus demora a arrebatar a igreja, pessoal. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai passar a espancar os companheiros. O que é isso, pastor? É virar as costas, irmãos. Você tem um depósito, eu estou dizendo para os demais irmãos, você tem um depósito em Deus. Quando você não cuida, o diabo espanca. Se você não cobre em oração, o diabo, ele está à espreita querendo destruir a igreja. E ele começa como aquele rei Amaleque fez, que Deus mandou riscar o nome dele e a geração dele da história. Ele ia nos mais fracos. O povo estava atravessando o êxodo do deserto e ele mandou fazer o seguinte, olha, vai por detrás, aqueles que estão cansados, estão ficando para trás, pega eles por detrás e vai matando aos poucos. Olha só. Deus abominou isso. E o diabo faz isso. Quando um líder vira as costas para a célula, ele vem falar para o pastor, pastor, eu não posso mais, porque eu tenho faculdade, eu tenho a minha família, minha esposa deu à luz, e deixa de lado a igreja.
Olha isso, irmãos. A Bíblia diz que virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe. Porque aquele que está acordado, ele sabe a que hora vem o Senhor. Exatamente. Porque no versículo 43 diz assim, do capítulo 24, versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas preste atenção, muitos vão saber, porque considerai isso. Mas Jesus pôs um mas aqui, versículo 43. Mas tem uma questão. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Senhor nos prepare. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Eu quero lhe dizer que, ouvindo essas palavras, o nosso coração se incendeia, porque a coisa é muito mais real do que a gente imagina, e as coisas vão se esclarecendo, porque o livro do Apocalipse é como é o nome do livro do pastor Aloísio, né? Apocalipse sem mistério, né? Então, nós estamos vendo que não tem mistério, que a Bíblia explica a Bíblia. Agora, pastor, algo que é interessante a gente refletir e meditar, veio o arrebatamento, levou os crentes vencedores, os que lideram, os que vivem a vida da igreja, estão fluindo nos dons. Pastor, e o Espírito Santo será tirado da terra? Explique isso para nós. Uau! Essa é a pergunta mais recorrente, que mais se repete sobre o arrebatamento em toda a terra. Eu não sei se as pessoas perguntam ela porque tentando achar uma esperança para aqueles que não forem arrebatados. Então eu estou aqui para dizer para você, há uma grande esperança, pastor John Rich, para aqueles que forem arrebatados. Sim. Porque 2 Tessalonicenses, capítulo 2, tem a explicação dessa dúvida. Porque essa dúvida, ela geralmente, ela surge, ela é decorrente de uma interpretação errada de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Por quê? Porque eles acreditam que Paulo está falando que o Espírito Santo será tirado da terra. Isso, A resposta é sim e não. Ai, Jesus. É sim, por quê? Porque, de fato, a 2 Tessalonicenses fala o porquê do sim. Que diz, e agora sabeis o que o detém. Ou seja, a manifestação do iníquo, que é o anticristo. Para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, irmãos, o que detém o diabo para que ele não apodreça a sociedade completamente? A igreja cheia do Espírito Santo. A igreja cheia do Espírito Santo, ela é sal da terra e a luz do mundo. Esse mundo não apodreceu a sua sociedade. Eu sei que o governo está apodrecendo a cada dia. No Brasil, no dia 11 de abril, o Supremo Tribunal Federal, ele deu a toda a educação brasileira o direito que as escolas ensinem sobre a ideologia de gênero. Ou seja, é a destruição da família segundo os padrões da palavra de Deus. Há pouco tempo, e isso está tramitando nas comissões do Supremo Tribunal Federal, outra coisa.
a legalização do aborto no Brasil. Ou seja, o diabo, através dos governos, dos poderes de uma nação, ele está institucionalizando coisas terríveis. Isso é o apodrecimento da sociedade. Por que ela não apodrece de vez? Porque a igreja está aqui. Mas quando ela for arrebatada, no primeiro momento, essa é a igreja cheia do Espírito. O Espírito, ele vai ficar numa dimensão menor aqui. Porque os crentes que ficarem são crentes vazios do Espírito. Olha só. Olha, para você compreender isso, eu acho que essa pergunta merece essa explicação. Na década de 90, eles estavam planejando uma associação de esoterismo internacional. Eles haviam escolhido Goiânia. Goiânia, ela está no centro geodésico. Ela está no centro do centro-oeste brasileiro. Por causa da posição estratégica, por ser esse troncamento nacional, eles queriam fazer aqui um seminário de esoterismo. Eu lembro aí, dessa época, eu estava aí, pastor. Você estava aqui? Olha só, você é testemunha disso. E aí, para elaborar o seminário, o que eles decidiram fazer? Eles decidiram fazer o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, manda os observadores, manda os monitores para ver se Goiânia é bom para fazer isso, se o ambiente permite. Eles ficaram aqui 15 dias e levaram um relatório detalhado. E aí a conclusão é que não deveria fazer aqui. Goiânia não é bom, não tem ambiente para fazer um seminário de esoterismo. Olha todas só. As suas variáveis, né, malignas e diabólicas. Aí perguntaram por que não podia ter o centro e o seminário, o grande congresso de esoterismo em Goiânia. Porque Goiânia tem crente demais, tem igreja demais. Glória a Deus. Não vai fluir o que é para fluir. Quando essa igreja for tirada, essa igreja cheia, porque tem duas igrejas, irmãos. Sim. Tem uma igreja cheia do Espírito, uma igreja que é indiferente, que é displicente, Sim. que não busca o enchimento do Espírito. Tem as 5 virgens nécias, 5 virgens prudentes. 5 virgens têm azeite com sobra, são cheias do Espírito. 5 virgens têm o Espírito, mas são vazias dele. Quando o Espírito Santo for tirado pela igreja, aí se manifesta o anticristo. Mas qual que é? Porque eu falei que o Espírito será tirado e no outro momento ele estará aqui. Porque a igreja que ficar e que se converter depois do arrebatamento vai buscar a Cristo como nunca buscou. Nunca uma igreja buscou a Cristo diante. Agora não é sinal mais não, é um evento avassalador da paz e da estabilidade emocional de qualquer pessoa que conheça um pouquinho do Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E essas pessoas buscarão a Deus como nunca. E é aí que se cumprirá, depois do arrebatamento, Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz: e acontecerá naqueles dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Depois você pode ler lá, do 28 ao 32, diz que as pessoas buscarão a Deus, se encherão do Senhor, mas haverão alguns sinais, alguns cataclismas no firmamento. O sol se escurecerá, a lua se tornará como sangue, as estrelas cairão no firmamento e haverá sinais prodigiosos no céu. Então, não é para essa era, é para a era futura, quando os que ficarem aqui depois do arrebatamento buscam o Espírito Santo e se enchem dele. Porque a Bíblia diz lá em Joel 2, 32, acontecerá que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E serão cheios do Espírito Santo. Então o Espírito Santo
estará na terra depois do arrebatamento. Glória a Deus. Pastor, sabe o que me impressiona? Nesses 2 meses de pandemia, é incrível que quem está cheio do Espírito, quem está cheio de Deus, se enche mais ainda através de culto online, de live. O cara quer Jesus, a pessoa busca o Senhor. Agora é incrível. Quem está frio, quem já é desanimado, desmotivado, aí que desanimou mesmo. Aí que desanima mesmo, é perceptível. Você observa que, em vez de a pressão, os sinais levarem a pessoa a buscar Deus, faz a pessoa ficar indiferente, se afastar, deixar de se É, envolver. Incrível isso. Essa posição aí que o senhor falou, isso é poderoso, pastor. Eu queria até que o senhor ligasse tudo isso com a última semana de Daniel. Ela já se cumpriu? Se não se cumpriu, pastor, quando será? essa pergunta ela é muito importante, pastor John Richard, porque as 70 semanas de Daniel, essa profecia, ela é o eixo definidor das profecias com relação ao tempo do fim. É muito importante, porque as 70 semanas de Daniel, Daniel recebeu essa palavra pelo anjo Gabriel no final do cativeiro babilônico. Isso está lá em Daniel capítulo 9. Daniel estava orando e no 21º dia, o anjo Gabriel aparece para ele, né? Faz palavras de elogio, né? Que ele era muito amado de Deus. E ele falou para ele assim, ó, vim para você, para te informar, para te fazer entendido sobre as coisas do tempo do fim. E o anjo Gabriel falou para ele, eu vou contar, eu estou parafraseando aqui o que o anjo falou para ele. Sim. Assim, eu vou contar um tempo para você de 490 anos, dividido em 70 semanas de anos. Não são de dias. Cada semana deveria ter 7 anos, como aconteceu. E essas semanas, ela é a contagem regressiva a partir do início até o seu fim. E no fim, o seu fim terminará com o rei, com Deus vindo governar sobre a terra. É claro que na época eles esperavam o Messias e no contexto da profecia das 70 semanas, Daniel recebe uma orientação do anjo Gabriel falando sobre a morte do ungido. Porque Israel esperava um Messias vencedor que governasse. Mas o anjo Gabriel, nessa profecia do Messias vencedor, ele cita algo que eles ficam inculcados com isso. Porque ele fala assim, olha, 70 semanas, Daniel 9, 24, estão determinadas sobre o povo e a sua santa cidade. Qual que é o propósito das 70 semanas? Um propósito de uma obra relacionada a Cristo. Fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, que é o reino milenar de Jesus, e a sua manifestação, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo do santo. Tudo que se relaciona à redenção, a vinda do Messias, a sua morte, a sua ressurreição e o seu reino milenar está dentro dessa profecia. E o anjo fala para ele, eu vou te mostrar como que elas vão se cumprir. Primeira coisa, vai sair uma ordem. Qual ordem? Do fim do cativeiro. E essa ordem é para que vocês saiam do cativeiro babilônico, que está chegando a 70 anos. Vocês reconstroem Israel, Jerusalém e o templo. Para essa reconstrução, 7 semanas das 70. Sim. O anjo falou para ele assim, pastor John Richard.
Olha, as 70 semanas, elas se cumprirão em 3 partes, distribuídas em um número diferente de semanas. Para somar 70, o anjo falou para ele: primeiro, 7 semanas, depois, 62 semanas, e depois, 1 semana. Meu Deus. O anjo disse que isso estaria distribuído assim. A semana já se cumpriu, como você perguntou? Ainda não, pastor John Richard. Ela está diante de nós, está à nossa frente. Mas já se cumpriram 69. Porque Uau! o versículo 26 diz assim, saiba, o versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, até o Messias, Sim. 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, 69 semanas estão dentro do versículo 25. Se cumpriram de que maneira? Assim, Meu Deus. Artaxerxes, lá Sim. em Neemias capítulo 2, ele assina essa ordem que o anjo Gabriel falou. Começa lá o cumprimento das 70 semanas. Bom, quando termina de reconstruir Jerusalém, se passaram 7 semanas, ou seja, 49 anos. Até aí não houve interrupção, as semanas continuaram. Mas o anjo Gabriel falou que 62 semanas até a morte do ungido. O dia que Jesus morreu na cruz, fecharam um ciclo de 69 semanas, ou seja, 483 anos. Mas o anjo havia dito que essas 70 semanas seria a contagem regressiva até a consumação dos séculos. Começaria lá em Neemias, capítulo 2, e terminaria, pastor John Richard, no final da grande tribulação. Uau. Puxa vida, agora a minha cabeça ficou confusa. Desse jeito. Mas vamos lá. Mas entenda. Só entenda, preste atenção, para você não ficar confuso. O dia que Jesus morreu, haviam se cumprido de maneira precisa e cirúrgica 69 semanas. Mas o anjo Gabriel havia dito que 1 semana seria desligada das outras. Só que ele não disse que demoraria quase 2000 anos para que ela se cumprisse. Nós temos 1 semana, vamos dizer, perdida no tempo. Nós temos apenas 1 semana perdida no tempo. Por que ela está perdida? A explicação está no versículo 24, pastor João Richard. Porque o anjo falou para ele assim, que as 70 estão determinadas para Israel e para Jerusalém. Bom, olha. Então, por que no ano 70, quando Jesus morreu, e no ano 70, que tem a explicação, 1 semana se perdeu no tempo. Porque como as semanas são para Israel e para Jerusalém, lembre-se de uma coisa, que no ano 70, Jerusalém e Israel foi completamente aniquilados. Porque exatamente. o Império Romano, no ano 70, entrou com as suas legiões e exterminaram Israel, irmãos. Lucas 21, 24, Jesus falou, cairão o fio da espada, vocês serão dispersos pelas nações do mundo inteiro, serão perseguidos, até que se completem os tempos dos gentios, Jerusalém será pisada por eles. Bom, pastor, agora preste atenção. A última semana de Daniel, que é a 70ª. Preste atenção, irmãos. Israel voltou a existir em 1948 e em 2018, 70 anos depois, Jerusalém foi homologada como a capital exclusiva para Israel. Isso é profético. Tudo que acontece em Israel, pastor, Deus está falando conosco. É profético. Aí eu quero que você abra
Bom, uma profecia que foi proferida há 2.500 anos atrás e que se cumpriu no dia 14 de maio de 2018. Pelo Uau. menos deu um grande passo para que se consolide isso. No Uhum. dia 14 de maio de 2018, Estados Unidos da América tirou a sua embaixada de Tel Aviv e plantou ela dentro de Jerusalém. E falou para os países, venham para cá. Aqui é a capital exclusiva. Essa ordem foi dada em 1995 pela ONU. George Bush, Bill Clinton, Barack Obama, eles prometeram que faria isso e não fizeram. A cada 6 Aham. meses, eles iam no parlamento americano e homologavam isso, e jogavam para frente, e adiavam, adiavam. Agora Deus colocou um presidente lá que eu não tenho medo de nada. É. O nome dele é Donald Trump. No dia 6 de dezembro de 2017, ele falou assim, olha, eu vou cumprir aquilo que a ONU decretou em 1995, numa reunião da ONU. Ele cumpriu, inaugurou a embaixada, aí a gente vai para Miqueias. Porque essa profecia, ela se cumpriu depois de muito tempo. Pastor John Rich, você tem a nova tradução da linguagem hoje na sua Bíblia? Você tem uma Bíblia nessa versão? Ao seu alcance? Não, não tenho aqui Tá bom. agora. Eu tenho aqui, e eu vou ler para você então. Tá. Miqueias capítulo 4, versículo 8. E Quatro, Jerusalém, o oito. lugar de onde eu, como pastor de ovelhas, olho e cuido do meu povo, voltará a ser a capital do país, a cidade mais importante de Israel. Preste atenção, irmãos. 70 semanas determinadas sobre essa santa cidade, que voltou a ser a capital do país com exclusividade, e sobre Israel, que está lá, estabelecido, consolidado como uma nação entre o primeiro mundo, é uma potência econômica, é uma potência bélica, é uma potência em tecnologia. Então, a última semana pode acontecer a qualquer momento. Uau. Mas antes que ela comece, Jesus arrebatará a igreja. Pasme, arrepie-se, prepare-se, vigie, porque Jesus está muito mais próximo do que nós conseguimos imaginar. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. O nosso tempo está acabando, pastor. A live vai cair exatamente agora, em 1 minuto. A gente retorna, então, divulgando aí na semana que vem a segunda parte dessa live. Amém? Eu queria que o senhor deixasse suas considerações finais, por favor. As minhas considerações finais, irmãos, é que o Senhor é maravilhoso. Ele está nos dando a oportunidade de saber que Ele está às portas. Eu acho que cada irmão tem que viver hoje como se Jesus fosse voltar hoje. Eu sempre começo essas lives pensando que eu não vou chegar ao fim dela, porque Jesus vai nos Meu arrebatar Deus. antes, né? E os nossos celulares vai ficar aqui, vai fechar a live sem nós, sem a nossa presença. Então prepare-se, porque a qualquer momento o Senhor virá buscar. E 2 Pedro capítulo 3, versículo 12, diz assim, olha, esperando e apressando a vinda do dia do nosso Deus. Então, eu chamo a sua atenção para isso, né? Que o Senhor Jesus, ele volta a qualquer momento. E nós precisamos de ter essa atitude de convicção. Amém, pastor. Porque Paulo falou assim, olha, eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora eu vou me apropriar a coroa que Deus tem preparado para mim e para todos que amam a sua vida. Se você é apaixonado na vinda do Senhor, Amém. você terá a coroa. Salva a live aí, pastor João. Amém. Amém. Vou salvar agora. Pastor Renato, muito obrigado. Foi um prazer estar com o senhor aqui.
Quero louvar a Deus pela vida de cada irmão que nos acompanhou. Semana que vem, parte 2. Pode ser no mesmo horário, pastor? Amém. Fechado. Fechado. Tchau, irmãos. Tchau.